Minha melhor amiga me enganou e tirou de mim o meu noivo rico. Mas sem perceber, ela me fez um grande favor. O motivo vai te deixar de boca aberta. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Eu não deveria ter ido. Todos me disseram para ficar em casa, para chorar no meu quarto, para não me torturar daquele jeito. Mas eu precisava ver. Eu precisava ter certeza de que o pesadelo era real. A música começou a tocar. A marcha nupcial, aquela mesma que eu tinha escolhido meses atrás, ecoava pela igreja luxuosa. As grandes portas de madeira se abriram, e lá estava ela, Lucrécia. Minha melhor amiga, a irmã que eu escolhi para a vida. Ela usava um vestido branco deslumbrante, muito parecido com o que nós duas tínhamos visto juntas em uma revista. Ela sorria, aquele sorriso radiante que sempre iluminava qualquer lugar. Mas hoje, aquele sorriso parecia uma faca afiada cravada no meu peito. No altar, esperando por ela, estava Caio. O meu Caio. O homem que até pouco tempo atrás jurava que eu era a mulher da sua vida. Ele estava lindo naquele terno caro, com a postura elegante de sempre. Quando seus olhos encontraram os de Lucrécia, vi aquele brilho. O mesmo brilho que um dia foi só meu. Eu estava sentada na última fileira, tentando me esconder atrás de um pilar, mas parecia que todos os olhares queimavam sobre mim, mesmo que ninguém estivesse realmente me vendo. Eu era um fantasma no casamento que deveria ter sido meu. Para entender como cheguei a esse fundo de poço, preciso voltar um pouco. Meu nome é Eduarda. Tenho 23 anos, e até poucos meses atrás, eu vivia um verdadeiro conto de fadas. Conheci Caio em um evento beneficente. Ele tinha 30 anos, era um empresário de sucesso, herdeiro de uma família tradicional, mas que também tinha construído muito por mérito próprio. Ele era charmoso, inteligente e sabia como fazer uma mulher se sentir especial. Eu, uma garota simples que estava apenas começando a vida, fiquei deslumbrada. Não demorou para que ele me pedisse em namoro e, 6 meses depois, viesse o pedido de casamento com um anel que custava mais do que o carro dos meus pais. Eu estava nas nuvens. Caio me cobria de presentes, me levava para viagens incríveis e me apresentava para a alta sociedade. Eu me sentia a Cinderela. E, claro, eu queria compartilhar toda essa felicidade com a minha melhor amiga, Lucrécia. Lucrécia era 3 anos mais nova que eu. Tinha apenas 20. Nos conhecíamos desde crianças. Crescemos na mesma rua. Ela sempre foi mais ousada, mais vivida, daquelas que atraem atenção sem fazer esforço. Eu a amava incondicionalmente. Quando contei sobre Caio, ela gritou de alegria. Pulou comigo na cama. Celebrou como se a vitória fosse dela. Edu, você tirou a sorte grande, ela dizia, com os olhos brilhando. Eu quero conhecer esse príncipe encantado logo. Eu, na minha ingenuidade, não via a hora de apresentar os 2 amores da minha vida. Marquei um jantar no apartamento luxuoso de Caio. Eu queria que eles se dessem bem, queria que Lucrécia fosse minha madrinha, queria que fôssemos uma grande família feliz. Na noite do jantar, Lucrécia chegou deslumbrante. Ela usava um vestido vermelho um pouco mais curto do que o habitual para um jantar simples, mas ela era jovem e linda, tudo ficava bem nela. Caio foi um cavalheiro, como sempre. Beijou a mão dela, serviu o vinho, fez elogios educados. No começo, eu estava radiante vendo os 2 conversarem. Caio falava sobre negócios e viagens, e para minha surpresa, Lucrécia, que nunca tinha demonstrado muito interesse nesses assuntos, ouvia tudo atentamente, fazendo perguntas inteligentes, rindo nas horas certas. Ela jogava o cabelo para trás, tocava levemente no braço dele quando ria de alguma piada. Eu deveria ter percebido ali. Havia uma energia diferente no ar, uma eletricidade que não me incluía. Em vários momentos daquela noite, eu me peguei apenas observando os 2 conversarem, como se eu fosse uma espectadora do meu próprio jantar. Quando eu tentava entrar no assunto,
Eles me olhavam por um segundo, concordavam com a cabeça e voltavam a falar entre si. Nossa, Eduarda, sua amiga é fascinante. Caio me disse naquela noite, depois que Lucrécia foi embora. Ela é, não é? Eu sabia que vocês iam se dar bem. Respondi orgulhosa, sem perceber a armadilha que eu mesma tinha montado. Nas semanas seguintes, os encontros a três se tornaram frequentes. Lucrécia estava sempre conosco. Se íamos ao cinema, ela ia junto. Se íamos jantar fora, Caio sugeria chamá-la. Para ela não ficar sozinha, ele dizia. E eu, boba, concordava, feliz por incluir minha amiga. Meus outros amigos começaram a estranhar. Edu, não é normal levar a melhor amiga para todo lugar com um noivo, dizia minha prima. Abre o olho, essa menina olha diferente para ele, alertou uma colega de trabalho. Eu ficava furiosa. Defendia Lucrécia com unhas e dentes. Eu dizia que eles estavam com inveja da nossa amizade pura, que Lucrécia jamais faria nada para me magoar e que Caio era um homem íntegro. Eu confiava cegamente. Confiava no homem que dizia me amar e na amiga que eu considerava uma irmã. Eu estava tão ocupada planejando meu casamento perfeito, escolhendo flores e doces, que não vi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Eu não vi os olhares demorados, os sorrisos cúmplices, as mensagens trocadas tarde da noite que Caio dizia ser coisa de trabalho. E eu nem questionava, embora Lucrécia não trabalhasse com ele. Eu estava vivendo um sonho, sem saber que já tinha acordado e que a realidade estava prestes a me derrubar da forma mais cruel possível. E ali, sentada naquele banco duro da igreja, vendo os dois no altar, a ficha finalmente caiu por completo. O padre perguntou se eles aceitavam se amar e respeitar. Sim, disse Caio, com a voz firme. Sim, disse Lucrécia com a voz doce. E naquele sim, meu mundo terminou de desabar. O pesadelo começou de verdade 3 semanas depois daquele primeiro jantar. Caio, que sempre foi tão presente, começou a ficar muito ocupado no trabalho. As mensagens carinhosas de bom dia rarearam, e nossos encontros se resumiam a jantares rápidos onde ele parecia estar com a cabeça em outro lugar. Eu tentava conversar, perguntava o que estava acontecendo, mas ele sempre desconversava. Dizia que era estresse da empresa. E Lucrécia? Minha melhor amiga também sumiu. Sempre que eu ligava para desabafar sobre a frieza de Caio, ela tinha uma desculpa. Estava estudando para uma prova, ajudando a mãe, com dor de cabeça. Eu me sentia duplamente abandonada, sem meu noivo e sem minha confidente. Até que a bomba estourou. Era uma terça-feira chuvosa. Caio veio até o meu apartamento. Ele não se sentou, não aceitou o café que ofereci. Ficou em pé no meio da sala, com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Eduarda, nós precisamos conversar, ele disse, com aquela voz fria que eu não reconhecia. Eu acho que nós nos precipitamos. O noivado? Eu não estou pronto. Meu mundo parou. Como assim não estava pronto? Ele quem tinha insistido. Ele quem tinha planejado tudo. Mas, Caio, nós nos amamos. O que mudou? Eu perguntei, sentindo as lágrimas começarem a queimar meus olhos. Eu gosto muito de você, Edu, mas eu não te amo mais como deveria para casar. Desculpe. Ele foi embora tão rápido quanto chegou, me deixando sozinha com um anel de noivado que de repente não significava nada e um coração partido em 1000 pedaços. Eu chorei por horas e, naturalmente, a primeira pessoa que eu quis procurar foi Lucrécia. Eu precisava do abraço da minha amiga. Peguei um táxi até a casa dela, mesmo debaixo de chuva. Eu precisava de colo. Quando cheguei na rua dela, meu coração quase parou pela segunda vez naquela noite. O carro de Caio estava parado na frente do portão dela. Eu quis acreditar que era coincidência. Talvez ele tivesse ido lá para pedir conselhos a ela sobre como terminar comigo sem me magoar tanto. A ingenuidade, às vezes, é nossa única defesa contra a dor insuportável. Mas eu precisava saber. Caminhei até a janela da sala, que estava com a cortina entreaberta. A cena que eu vi nunca mais saiu da minha cabeça. Eles estavam no sofá. Lucrécia estava rindo, com uma taça de vinho na mão. O mesmo vinho que Caio costumava tomar comigo.
Ele estava acariciando o cabelo dela de um jeito que nunca fez comigo, com uma intimidade que só existe entre duas pessoas apaixonadas. Eles se beijaram. Não foi um beijo roubado ou tímido. Foi um beijo de quem já fazia aquilo há algum tempo. Eu não tive forças para gritar, para bater na porta, para fazer um escândalo. Eu apenas recuei, trêmula, e voltei para casa debaixo da chuva, sentindo um frio que não vinha da água, mas de dentro da minha alma. Eu tinha perdido tudo na mesma noite. Os dias seguintes foram um borrão. Eu não comia, não dormia. Quando finalmente tive coragem de confrontar Lucrécia por mensagem, a resposta dela foi de um cinismo que me deu náuseas. Edu, desculpa se você se magoou, mas a gente não manda no coração. Aconteceu. O Caio é o homem da minha vida e eu sou a mulher da vida dele. Você deveria ficar feliz pela sua amiga. Feliz? Ela queria que eu ficasse feliz por ela ter roubado meu futuro? O que se seguiu foram 6 meses de tortura pública. Eles não tiveram a decência de esperar, de serem discretos em respeito à minha dor. Pelo contrário. Assumiram o namoro na semana seguinte ao nosso término oficial. As redes sociais deles eram um bombardeio de fotos de viagens, jantares românticos, declarações de amor exageradas. Parecia que eles precisavam provar para o mundo, e talvez para eles mesmos, que aquela traição valia a pena. Meus amigos, aqueles que tinham me alertado, ficaram do meu lado. Eles me deram apoio, me ajudaram a levantar da cama nos dias mais difíceis. Mas a cidade era pequena para a nossa roda social, e as notícias sempre chegavam. 3 meses depois, veio o anúncio. Eles iam se casar. Um amor avassalador que não pode esperar. Foi como Lucrécia escreveu na legenda da foto do anel de noivado. Um anel ainda maior que o meu. Caio, que comigo queria um noivado longo para preparar tudo com calma, agora tinha pressa. Eu me perguntava o que eu tinha feito de errado. Será que eu não era bonita o suficiente? Interessante o suficiente? Por que ele a amava com tanta urgência, enquanto comigo tudo parecia morno em comparação? Essas dúvidas destruíam minha autoestima. E então, chegou o convite. Sim, eles tiveram a coragem de me convidar. Disseram que, apesar de tudo, eu ainda era importante para a história deles. Eu sabia que era mentira. Lucrécia queria que eu fosse para ver sua vitória de perto. Ela queria esfregar na minha cara que tinha ficado com o prêmio. Foi por isso que eu fui àquele casamento. Não para celebrar, mas para encerrar um ciclo. Eu precisava ver com meus próprios olhos que aquele homem não era o príncipe que eu idealizei e que aquela garota não era a amiga que eu amava. Eu precisava matar a esperança que ainda, estupidamente, vivia em mim. Quando os vi saindo da igreja, sob chuva de arroz e aplausos, eu senti uma estranha calmaria. Doía, claro que doía. Mas ali, vendo a pressa deles, a necessidade de mostrar tanta felicidade, eu comecei a perceber algo. Havia um desespero naquela paixão toda. Era tudo muito rápido, muito intenso, muito frágil. Eu fui para casa, bloqueei os dois em todas as redes sociais e decidi que era hora de juntar meus caquinhos. Eu não sabia ainda. Mas o tempo, esse senhor tão sábio, já estava começando a cobrar a conta daquela felicidade construída sobre a minha lágrima. Dizem que o tempo coloca tudo em seu devido lugar. No começo, eu achava que essa era apenas uma frase feita que as pessoas usavam para consolar quem tinha o coração partido. Mas conforme os meses foram passando, comecei a entender o real significado dela. Depois daquele casamento, eu me forcei a seguir em frente. Mudei o visual, foquei no meu trabalho e comecei a fazer aulas de dança, algo que Caio sempre disse que era perda de tempo. Aos poucos, o sorriso voltou ao meu rosto. Não aquele sorriso forçado para fotos, mas um sorriso genuíno, de quem estava redescobrindo a própria liberdade. Eu ainda pensava neles, claro. A ferida estava fechada, mas a cicatriz ainda coçava de vez em quando. Cerca de 1 ano depois do casamento do século, as primeiras rachaduras no conto de fadas de Lucrécia e Caio começaram a aparecer. E não foram pequenos boatos, foram estrondos.
A cidade onde vivemos adora uma fofoca, e a vida dos recém-casados perfeitos era o assunto favorito. Primeiro, vieram os sussurros sobre as brigas públicas. Disseram que em um restaurante caro, Caio teria levantado a voz para Lucrécia porque ela estava rindo alto demais com o garçom. Parece pouco, mas para quem conhecia a pose de Lorde de Caio, aquilo era um sinal vermelho imenso. Depois, uma amiga em comum, a Marina, que sempre foi mais neutra, me procurou. Ela parecia hesitante, mas disse que precisava me contar o que estava vendo, porque sentia que eu ainda me culpava pelo término. Edu, você não tem ideia do que está acontecendo naquela mansão, ela me disse enquanto tomávamos um café. O Caio, ele virou outra pessoa. Ou talvez ele sempre tenha sido assim e a gente não via. Marina me contou que Caio tinha se tornado obsessivamente ciumento. Ele controlava cada passo de Lucrécia. As roupas que ela usava, os lugares que frequentava, até as amigas com quem ela falava. Ele instalou rastreadores no carro dela e vivia ligando de vídeo para saber onde ela realmente estava. Aquilo me deu um choque. Lembrei de algumas vezes em que Caio sugeria que eu trocasse de roupa porque estava muito chamativa, ou quando ele ficava emburrado se eu saía com minhas amigas sem ele. Na época, eu achava que era cuidado, que ele me protegia. Agora, vendo de fora, eu percebia que eram os primeiros sinais de um comportamento controlador que, com Lucrécia, tinha explodido. Mas a reviravolta maior ainda estava por vir. Lucrécia não era como eu. Eu era calma, buscava a paz. Lucrécia era fogo, era impulsiva e, acima de tudo, não gostava de ser contrariada. Ela não aceitou aquela gaiola de ouro que Caio construiu para ela. O feitiço virou contra o feiticeiro. Caio, que tinha traído minha confiança para ficar com ela, agora vivia atormentado pela possibilidade de ser traído. E ele tinha razão para se preocupar. Não demorou para que os boatos mudassem de brigas para traições. Lucrécia, sentindo-se sufocada e entediada com a vida de esposa troféu, que não podia fazer nada, voltou aos velhos hábitos. Começaram a surgir histórias de que ela era vista em cidades vizinhas, em festas onde Caio não estava, sempre muito bem acompanhada. A ironia era cortante. O relacionamento que começou com uma traição estava afundando em um mar de desconfiança e novas traições. Caio estava provando do próprio veneno. Ele tinha escolhido a mulher mais cobiçada, a mais vibrante, e agora estava desesperado tentando apagá-la para que ninguém mais a visse. E Lucrécia, que tanto queria o homem rico e a vida mansa, descobriu que o preço de tudo aquilo era sua liberdade. Eu soube de um episódio específico que me deixou de queixo caído. Foi no aniversário de casamento deles de 1 ano. Eles deram uma festa luxuosa, claro, para manter as aparências. Mas, segundo o que me contaram, o clima era fúnebre. No meio da festa, Lucrécia teria sumido por quase 1 hora. Caio ficou transtornado, procurando por ela em todos os cantos, visivelmente alterado. Quando ela reapareceu, com o batom levemente borrado e um sorriso cínico no rosto, ele a segurou pelo braço com força, na frente de vários convidados, e sibilou algo no ouvido dela. Ela apenas riu e se soltou, voltando para a pista de dança como se nada tivesse acontecido. Eles estavam presos um ao outro. Ele, orgulhoso demais para admitir que errou na escolha e desfazer o casamento tão rápido. Ela, apegada demais ao luxo e ao status de Senhora Caio para pedir o divórcio, mas infeliz demais para ser fiel. Ouvir tudo aquilo não me trouxe alegria, não exatamente. Não sou do tipo que solta fogos com a desgraça alheia, mas mentiria se dissesse que não senti um alívio profundo. Uma sensação de ter desviado de uma bala perdida. Eu comecei a perceber que a vida que eu tanto chorei por ter perdido era, na verdade, uma prisão disfarçada de castelo. Se eu tivesse me casado com Caio, aquela mulher controlada e infeliz nas festas poderia ser eu. Talvez eu não o traísse como Lucrécia fazia, mas eu estaria murchando dia após dia ao lado de um homem que achava que amar era possuir. Lucrécia, na sua ambição desmedida, tinha entrado na armadilha que eu estava prestes a cair.
Ela achou que estava roubando meu tesouro, mas sem saber, ela tinha roubado meu fardo. Hoje, 2 anos depois de todo aquele furacão, minha vida é irreconhecível. E digo isso da melhor maneira possível. Eu não estou rica, não sou famosa, nem casei com um príncipe encantado. Mas tenho algo que vale muito mais. Eu tenho paz. Moro em um apartamento pequeno que eu mesma decorei, com as cores que eu gosto, sem ninguém para dizer que bege é mais elegante. Tenho um namorado, o Marcelo. Ele é professor de história. Tem um sorriso torto lindo e ama dançar comigo na sala em plena terça-feira. Ele não me dá joias caras, mas me traz flores colhidas no jardim da mãe dele e me escuta de verdade quando falo sobre meu dia. Às vezes, ainda cruzo com Caio ou Lucrécia pela cidade. É inevitável. A última vez que vi Caio foi em um supermercado. Ele estava sozinho, empurrando um carrinho com algumas garrafas de bebida cara. Ele parecia envelhecido, com olheiras profundas e aquela postura arrogante de antes tinha dado lugar a ombros caídos. Quando me viu, ele parou. Houve um momento estranho de silêncio. Eu vi nos olhos dele um lampejo de arrependimento? Talvez. Ele fez menção de falar algo, talvez um olá, mas eu apenas sorri educadamente, um sorriso leve e distante, e continuei meu caminho. Não senti raiva, nem mágoa, apenas uma indiferença tranquila. Ele era um estranho familiar, alguém que fez parte de um capítulo ruim que eu já tinha terminado de ler. Com Lucrécia foi diferente. Eu a vi saindo de uma loja de grife no shopping. Ela estava impecável, como sempre. Cabelo perfeito, roupas da última coleção, bolsa de marca. Mas quando nossos olhares se cruzaram por um segundo através da vitrine, eu vi. Vi a tristeza profunda escondida atrás de camadas de maquiagem cara. Vi o vazio de quem tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas nada do que realmente importa. Ela desviou o olhar rapidamente, fingindo que estava ocupada com o celular. Eu senti pena. Verdadeiramente. Ela tinha sacrificado nossa amizade, sua própria paz, por uma ilusão de felicidade que agora a mantinha refém. Fiquei sabendo, pelos mesmos canais de fofoca de sempre, que eles continuam juntos. Vivem em uma guerra fria dentro daquela mansão enorme. Ele continua tentando controlá-la. Ela continua encontrando maneiras de escapar e humilhá-lo sutilmente. Eles se tornaram cúmplices na própria infelicidade, presos pelas aparências e pelo orgulho. Nenhum dos dois quer dar o braço a torcer e admitir que o grande amor foi um erro colossal. Quanto a mim, eu aprendi a lição mais valiosa de todas. Às vezes, o que parece ser o fim do mundo é, na verdade, um livramento. Se Lucrécia não tivesse roubado meu lugar, eu estaria lá agora. Eu seria a mulher controlada, triste, talvez até traída, porque quem trai para ficar com você, um dia trai você também. Ela achou que estava me dando um golpe fatal, mas na verdade, ela se jogou na frente da bala por mim. Ela levou o homem problemático, a relação tóxica, a vida de aparências vazias, e me deixou livre. Livre para encontrar alguém que me ame de verdade. Livre para ser eu mesma. Livre para ser genuinamente feliz. Por isso, quando me perguntam se eu ainda tenho raiva dela, eu respondo com sinceridade. Não, eu não desejo mal a eles. Eles já têm um ao outro, e acreditem, isso é castigo suficiente. A vingança não precisou vir das minhas mãos. A própria vida se encarregou de dar a cada um exatamente o que plantou. E hoje, quando olho para trás, para aquela Eduarda chorando no banco da igreja, eu sinto vontade de abraçá-la e dizer: calma, menina, o melhor ainda está por vir. E acredite, você vai agradecer por não ter subido naquele altar. Então, para minha ex-melhor amiga e meu ex-noivo, eu só posso dizer uma coisa, do fundo do meu coração curado. Felicidades ao casal. Vocês se merecem.